Olá, Marie Batia. E o convite hoje é para que nós analisemos o papel do homem e da mulher desde a criação, nesse design. A língua hebraica, tal como uma tabela de elementos periódicos, né, que é uma linguagem, ela comporta elementos que compõem a essência das coisas, né? Então não há nada aleatório na língua hebraica, e é por essa razão que nós somos chamados a conhecer e a discernir e a enxergar como que tudo foi projetado, né? Porque a língua hebraica nos revela muito disso. E além de uma imagem linguística, né, de coisas, né, substantivos e pronomes e tudo, tem também uma linguagem numérica, de códigos, de coisas que estão relacionadas entre si, porque possuem o mesmo código numérico, né, a mesma essência numérica, e aí elas são aparentadas. Então a gente pode ver como, na verdade, H2O é água, H2O2 é água oxigenada, são aparentadas, mas são duas coisas totalmente distintas. H2O, o peixe nada nela e sobrevive. H2O2 não sustenta a vida, é tóxico, né? Água oxigenada. Então, da mesma forma como nós podemos perceber que em uma tabela periódica nada pode ser acrescentado ou retirado, assim também na palavra do Criador, ela pura, no que Yahuwah deu para nós como um presente, nós precisamos esquadrinhar e descobrir a pureza da mensagem. E hoje nós temos muitas ferramentas para trabalhar neste mistério, né? E é maravilhoso quando nós enxergamos design, propósito, coisas finas, né? Os detalhes daquilo que Yahuwah nos dá. Adão pôs nomes, verso 20, 2:20, Adão pôs nomes a toda espécie de gado, a toda ave do céu e a toda besta que há na terra, mas não se lhe achava uma auxiliadora como ele, parecida com ele. Então, o Criador também permitiu que Adão visse os animais impares e ele percebesse que ele era diferente dos animais, que o boi tinha sua vaca, que o tigre tinha a sua companheira, o leão a leoa, enfim, mas que nenhum deles era um par para ele, de forma que ele sentiu esse anseio por ter um par também, né? O pai deixou também que Adão percebesse isso como necessidade, né, dele. Yahuwah Elohim fez com que um sono profundo caísse sobre Adão e ele dormiu. Depois tomou uma das suas costelas e a cerrou com carne no seu lugar. E eu sei que tudo o que está narrado é a verdade. E se nós devemos ou podemos duvidar de algo, que seja dos nossos olhos, que seja daquilo que nós aprendemos, das nossas tradições, mas não das escrituras. E quando algo nos for difícil, que lutemos, que busquemos, que pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, é a promessa, né, das coisas espirituais. A gente faz a nossa parte correspondente e a gente também pede ao Espírito Santo da Verdade, a Ruach HaKodesh, que nos ajude a enxergar. Essa é o conselho bíblico, né, para cada um de nós, né? E aí Yahuwah, Deus, forma uma mulher da costela que tomara ou da câmara lateral e trouxe a Adão. E Adão diz: desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque foi tomada do homem, esta será chamada mulher. Na verdade, aqui também nós temos duas nomenclaturas que as escrituras nos apresentam em relação à mulher. Aqui em Gênesis 2,
Adão, que é Ish é homem ou varão, né? Aleph, Yod, Shin, Ish. Ele, a primeira coisa que ele nomeia a essa mulher é Isha, que é Aleph, eu anotei, eu não quero falar errado para vocês, por isso que eu estou aqui com um pouco de cuidado. Isha é Aleph, Shin, He, né? Aleph, Shin, He. Então, Isha quer dizer mulher, varoa, esposa, né? E também aqui nós temos uma nomenclatura que não é individualizante, não é de um indivíduo. É como assim, olha, você é igual a mim, mas é o lado esquerdo do sapato, né? Isha. Então ele identifica isso, e esse nome ele marca o quanto eles são semelhantes, né? Isha, homem, varão, varoa, homem, mulher, né? Macho e fêmea, nesse sentido, né? Eles são complementares, mas eles têm os mesmos elementos, né? E aqui a gente vê, né? Essa é a primeira nomenclatura que Adão dá e que não é um nome próprio, né? Isha não é apenas o nome para varoa, mulher, né? E aí a gente tem que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa, à sua mulher e tornar uma só carne, né? Que é, digamos assim, o propósito desse homem, dessa mulher se unirem para serem um só. Por quê? Porque são complementares. Eu entendo que existe uma igualdade sim, que o tempo todo o Criador pontua, mas não é uma igualdade absoluta, no sentido de que os papéis, eles não são idênticos. De nada me adianta 2 pares de sapato do pé direito, nem do pé esquerdo, né? Eu preciso coisas complementares para que eles juntos, eles cumpram a função. Então a função de um homem e uma mulher é gerar vida, é multiplicar, né? E nessa complementariedade sendo unidos como um só, né? E esse design, ele é profético também da redenção, que foi preparada pelo Criador antes mesmo de haver a queda. Porque a gente lê lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, né? Que é essa redenção, esse resgate, né? De toda a criação. E então, aqui, a gente tem em Gênesis 2, a primeira nomenclatura de Eva, que não é Eva, que é um nome impessoal, é como se fosse um substantivo, né? Mulher, né? Eu sou homem, você é mulher. Eu sou Ish, você é Isha. E aí nós temos Gênesis 3, que é a narrativa da queda de Adão e Eva, né? E eu vou ler um pouco para comentar com vocês, porque eu acho que isso nos revela coisas sobre design, propósito, psicologia e o problema da psique, né? Porque eu creio que a psique masculina e a psique feminina, quer dizer, a forma de pensar, de encarar o mundo de cada um de nós, tem a ver com o nosso design e o nosso propósito. E se entendermos, poderemos melhor lidar com os problemas que advieram justamente do pecado, da queda, da rebelião, à palavra dada pelo Criador. O Criador dá uma palavra e a rebelião é o quê? É o pecado, 1 João 3,4, porque o pecado é a transgressão da Torá, da instrução de Deus, da palavra de Deus. Isso é o conceito de pecado bíblico desde o início até o final, não muda. E está explicitado no que a gente conhece como o Novo Testamento. E aí a gente vai para Gênesis 3. Mas a serpente era mais astuta de todos os seres vivos do campo que Yahweh, Elohim, havia feito. Disse então a serpente à mulher. Assim que lhes disse Elohim que não comeriam. Não é assim que disse Elohim que não comessem de nenhuma das árvores do jardim? E aí a mulher corrige essa informação errada da serpente, que é o primeiro teólogo da história, né, da humanidade,
porque ele narra, ele versa sobre a palavra do Criador, né? Isso é propriamente teologia, né? A teologia é falar sobre a palavra de Deus. E a Bíblia, ela não é teológica nesse sentido, porque a Bíblia, ela traz a palavra de Deus ao homem, né? Sem que você precise de um intermediário falando, não, Deus disse assim, Deus disse assim. E aí, a Bíblia nos diz muitas vezes que Yahweh disse a Moisés, Yahweh disse a todos os que ele falou, escreve, deixa escrito, né? Então, é isso que nós temos, a palavra de Deus registrada para nós. E isso não é nada pouco, nem bobo. E é por isso que nós precisamos ter temor e estudar a palavra, né? Não confiarmos em gurus, em mestres. Tudo deve ser testado contra a própria palavra, porque é nela que nós encontramos vida e não nas minhas palavras ou nas palavras de quem quer que seja, né? E aqui no capítulo 3, a gente vê que depois do pecado, depois da queda, né, nós vemos que dentro da consequência, né, do pecado de Adão e Eva, nós temos que para Adão, primeiro Deus fala com a serpente, né? Yahweh disse à serpente, no verso 14, porquanto fizeste tal, maldita és tu entre todos os animais, e mais do que todas as bestas do campo, sobre o teu ventre tu arrastarás e comerás o pó todos os dias da tua vida. E o verso 15, que é a promessa de um redentor, de um resgate do Messias, né? E inimizade, porém, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, ela pisará a tua cabeça e tu ferirás o seu calcanhar. E aí no verso 16, depois disse a mulher, multiplicarei sobremaneira as tuas dores e as tuas gestações, e a teus filhos com dores darás à luz, e ao teu marido te sujeitarás, e ele te será autoridade sobre ti. Ele terá autoridade sobre ti. Então, em algumas versões mais tradicional na minha Bíblia, e ele te governará. O teu desejo será para o teu marido Texucá, mas ele te governará. Ele exercerá esse domínio sobre ti. E aqui é gerada uma discussão, né? Se havia ou não propósito que houvesse uma relação de autoridade desde o início, ou se isso teria sido meramente fruto do pecado, da queda, né? De Adão e Eva. E, de fato, nós vemos que o design, o propósito é que houvesse sim uma relação de autoridade. Nós vemos lá na Brit Hadashah, nos dito que o marido é o cabeça da sua esposa, da mesma forma que o Mashiach é o cabeça da sua noiva, da congregação. Então, existe sim uma questão de autoridade, e isso não é necessariamente ruim. Por quê? Porque as mulheres, elas são chamadas a serem submissas ao próprio marido, não a todos os homens, né? Como também é próprio em Mashiach, ou seja, essa autoridade ela é limitada aos princípios e valores do reino, não para que ela seja sujeita a coisas imorais, ilegais, inconvenientes e muito que firam a palavra eterna do Criador, né? Ela só se submete na medida em que esses princípios eles sejam preservados, a sua vida não esteja em risco, né? E a submissão não pode ser imposta. Nenhuma vez é dito que os maridos façam com que as suas mulheres se submetam. Nem a Adão é dito isto, né? Não, o se submeter é uma opção, ela necessariamente é voluntário, né? Eu me submeto porque eu entendo, então me submeto, me coloco sob essa autoridade, né? E ao marido é dito, nós vemos lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, o tempo todo, né? Efésios 5 e outras passagens que
Ao marido é dito que ele precisa amar a sua esposa de modo sacrificial, como o Messias amou a sua noiva e a si mesmo se entregou por ela, né? E ninguém jamais odiou a sua própria carne. Então, tratar a sua esposa como ele trataria o seu próprio corpo, o seu próprio ser, porque eles devem ser um só, respeitando inclusive a ela como o vaso mais frágil. Isso também é dito. E algumas pessoas hoje nos nossos dias dizem, isso é ofensivo, como assim vaso mais frágil? Existe uma palavra que é parecida com ravá, que não é exatamente ravá, né? Mas que é correlacionado, né? Aparentado a ravá, que significa delicada. Então, a questão da mulher, ela tem na sua essência, porque eu falei que os nomes no hebraico, eles são como na tabela periódica, né? Eles mostram o que são os componentes da essência. Na sua essência, a mulher é o vaso mais frágil, e é isso que está sendo interpretado lá no Novo Testamento. E mais frágil em que sentido? E ser mais frágil é necessariamente algo que diminui a essência de um ser? Bom, eu tenho uma panela de ferro pesadíssima, que eu consigo colocar ela dentro da churrasqueira para assar o que eu quiser, né? Ela é bruta e ela é durável e ela não é frágil, né? Não quebra. Agora, eu tenho uma louça de porcelana lindíssima e ela é frágil, né? Se eu não tratar ela direitinho, ela quebra e eu não vou usufruir da beleza e da utilidade dela. E aí eu vou dizer assim, a minha louça de porcelana, ela é menor, ela é menos digna, menos valiosa, porque ela é frágil, do que a minha panela de ferro que vai no fogo direto, né, na brasa. Não, cada um tem sua função, mas reconhecer que dentro dessa função existe uma parte que é frágil. É isso. E isso não diminui, né? Não diminui, apenas denota design, essência, propósito, né? E assim, dá até assim, uma dor no coração de ver hoje pessoas que são geneticamente homens competindo em esportes, até de luta, que eu acho esporte de luta um horror, né? Mas contra pessoas que são geneticamente mulheres, porque na verdade não tem como um homem genético não ganhar de uma mulher genética, não tem como, são constituições diferentes, né? E isso não é igualdade, de fato, isso é desigualdade, é você tentar a fórceps violar essência, né? E isso não diminui ninguém, né? Você reconhecer a essência, você potencializa o que aquilo foi feito. Não adianta eu querer fazer um churrasco com a minha porcelana dentro do fogo, ela vai ficar preta e depois ela vai estourar, né? E fiz o churrasco? Não fiz. Mas se eu quiser colocar uma carne na minha panela de ferro, ela vai cozinhar, né, embaixo do fogo, e ela não vai estourar e ela vai cumprir essa missão, né, que é cozinhar uma carne diretamente no fogo. Então, eu acho que há hoje muita coisa que é discutida fora daquilo que deveria ser o que nós enxergamos. É como se fosse nuvem de fumaça para nos confundir e fazer com que nós não enxerguemos, né, toda a maravilha, a bondade, a plenitude da criação tal qual ela foi feita, né? Então, aqui, após a queda, nós temos, então, que o homem, né, o homem depois, aí ele disse à mulher, eu li o que ele disse à mulher, né? O marido governará sobre ti. E aqui, na verdade, o teu desejo será para o teu marido. Nessa versão aqui,
e ao marido te sujeitarás e ele terá autoridade sobre ti. Na verdade, o teu desejo será para o teu marido. Techuká acontece só mais 2 vezes nas escrituras, é essa palavra, o teu desejo. E a próxima vez, em Gênesis 4, Deus diz a Caim, o desejo do pecado será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, o desejo é um impulso pecaminoso. E aqui, Techuká, eu creio que é a mulher querer governar, mandar, ter essa primazia, essa autoridade. É um impulso que é posterior à queda, né? É mais intensificado, pelo menos, né? E aí a desconfiança também vai fazer com que não haja um equilíbrio nesse domínio do homem em cima da mulher. E aqui é onde tem o potencial do primeiro conflito, né? Um querer mandar no outro de forma autoritária, ao invés de da forma do amor, porque amar é dar, né? Em hebraico, ahavá é entrega, é dar. Então, você não entra num relacionamento saudável, bíblico, querendo receber. Você entra para dar, para compartilhar aquilo que Deus te fez. E se você entrar assim, você já vai estar deixando o pecado do lado de fora, né? Mas se você entra, o que eu vou receber? Você querendo dominar, reinar e governar, aí já entra com curto-circuito, né? E aqui o Criador está nos apontando esse curto-circuito já pós-pecado, embora eu creia que existe uma autoridade, um governo que foi dado ao homem, e por isso que pós-pecado o Criador, ele não chama Eva para dizer assim, olha Eva, não, eles, na verdade assim, o Criador, a responsabilidade ele atribui ao homem pelo pecado, né? E a gente vai ver isso em seguida aqui. Então vamos continuar lendo. 16. Depois disse a mulher, multiplicarei sobremaneira as tuas dores e as tuas gestações, e a filhos dará à luz com dores. E ao teu marido, o teu desejo será para teu marido e ele te governará. Então disse Adão, porquanto atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo que não comesses dela, maldita será a terra por tua causa, com aflições comerás dela todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos produzirá, e comerás a erva do campo, com o suor do teu rosto comerás o pão, até que voltes para a terra da qual foste tomado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. E no verso 20, e Adão chamou o nome de sua mulher Havá, Eva, Havá aqui, né? Havá, e aí ele explica o significado de Havá em seguida, porque ela se tornou a mãe de toda a vida, de todo ser vivente. E aqui é interessante que o segundo nome que Adão dá a Eva, né, a mulher, a sua mulher, é um nome então de relacionamento, é um nome pessoal, com o significado delas chamar a vida tudo que vai existir dali em diante, né? Ela vai gerar vida. E olha que contraste, porque o que o Criador diz para Adão é que ele vai morrer. Olha só, a terra agora não vai cooperar, ela vai ferir, ela vai ter espinhos. Você vai suar, se esforçar para colher o pão, né? Com o suor do teu rosto você vai comer o teu pão, né? E você vai voltar ao pó, você vai morrer, né? Então, para Adão, ele diz, você vai morrer. E após Adão ouvir isto, ele nomeia Eva como fonte de vida. Veja, e meio que tendo captado a promessa de Gênesis 3:15, que da semente de mulher nasceria um que venceria a serpente, o pecado, o pecador, e ela seria esse condutor de vida. Nós, nas escrituras, a gente deve perceber várias vezes a questão da reparação, em hebraico é tikkun, né? Como que a reparação ela já é
prenunciada, prefigurada ou até estabelecida, né? Quer dizer, o pecado ela entrou porque Eva foi enganada. Adão não foi enganado, Eva foi enganada pela astúcia da serpente, que Deus não tinha falado nada sobre não tocar. Provavelmente Adão colocou essa cerquinha adicional e ao colocar essa cerquinha, Eva foi enganada na astúcia. Ela tocou, não aconteceu nada, então ela comeu e aí aconteceu porque a ordem era não comer, né? Ela foi enganada por causa de uma adição que Adão fez, né? E por isso que a ordem nas escrituras é não acrescentar e não retirar, e também para que a dúvida não entre ali, porque o que Deus não falou sempre poderá ser questionado e ser fonte de dúvida, né? E aqui, através de Adão, é dito que vem a morte, a dor, né? Através de Eva, Adão diz, olha, através de você virá toda a vida, você vai ser a mãe de todo ser vivente, né? E aqui para terminar esse estudo que eu entendo, então, a questão do relacionamento homem e mulher, é que há sim uma autoridade estabelecida desde a criação. Adão foi formado primeiro, de fato foi formado primeiro, e a Eva foi enganada porque ela não foi feita também para exercer essa autoridade final. Ela precisa escolher se submeter para estar protegida, né? Quando ela não está submissa, ela não está protegida como o Criador fez de propósito que ela fosse protegida. E esse marido precisa protegê-la até com a sua própria vida, porque neste propósito, nesta comunhão de uma só carne, os dois cumprirão plenamente e com perfeição a missão que lhes foi dada. E assim, para finalizar, nós temos dentro da gematria, que é o código numérico das letras, porque em hebraico nós não temos números, as letras são números. Então Aleph é 1, Bet é 2, Gimel é 3 e assim por diante. E quando nós vemos nesse valor numérico a palavra Havá, que é o nome de Eva em hebraico, nós temos o Het, que é a 8ª letra e é o número 8. Nós temos o Vav, que é a 6ª letra e é o número 6. E nós temos o Re, que é a 5ª letra e significa o desenho de fôlego, né? A tensão, é um homenzinho na janela e é o fôlego de vida, é a revelação, é também o vento do Espírito, né? Abraão e Sara, eles ganharam cada um Re, quando o Criador então realinha o propósito da vida deles, né? Para trazer à luz o filho da promessa, o descendente, que daria a luz ao descendente, que é o Messias, né? Então, Havá, nessa soma 8 mais 6 mais 5, nós temos o número 19. E Adão é 45, porque o Aleph é 1, o Dalet é 4 e o Mem é o número 40, né? Vale o número 40. Então nós temos Adão 45 e Havá nós temos 19. E o nome do Criador, o tetragrama do Criador, Yod, Re, Vav, Re, é 26, né? Yod 10, Re 5, Vav 6 e Re de novo 5, é 26. E é interessante que 26 mais 19 é 45. Não é bom que o homem esteja só, porque Eva, ela junto com o Criador, ela é exatamente complementar a Adão, e é como se Eva foi feita como esse portal para levar Adão para junto do Pai, para junto do Criador, apontar para ele, apesar de nessa primeira missão ela fracassou porque ela foi enganada. Essa é a missão, ela trouxe à luz
ao gerar filhos, né, a linhagem do Salvador, né? E ela tem a missão de gerar filhos que sejam tementes ao Criador, de incutir na sua casa, no seu lar, esse temor ao Criador, apontar a intimidade do seu lar, sempre apontar ao Criador, porque quando ela faz isso, ela junto com o Criador, ela está na potencialidade de tudo que o Criador fez Adão para ser, e eles então se tornam um só nesse sentido, eles são o mesmo número, eles são 45, a plenitude daquilo que Yahuwah fez Adão para ser, como homem e mulher, como ser humano, né? E no ministério eu entendo que as mulheres, elas têm todo o potencial de exercerem todos os dons, todos os ministérios, mas que a elas não é dado o governo, não é dado o governo. Esse governo é dado ao homem por características de design desde a criação. Então eu não acredito que seja bíblico que a mulher seja a presidente de uma sinagoga, que seja a pastora-chefe de uma congregação, a bispa, conquanto eu entendo que as mulheres elas podem pastorear, sendo isso ministério e não governo, porque há muita confusão em relação aos títulos e aos nomes, né? Uma coisa é o serviço, outra coisa é a função. São coisas diferentes que muitas vezes na nossa cultura hoje são chamadas pelos mesmos nomes. Então, cabe à mulher pastorear, especialmente outras mulheres, cabe, porque o pastoreio é o cuidado, mas cabe à mulher ser a presidente de uma congregação com o título de pastora? Eu entendo que não cabe, pelo que nos é dado na Bíblia. E aí, unindo toda a sistemática. E eu espero ter podido contribuir um pouco hoje para essa visão que o Criador fez homem e mulher complementares e que nenhum dos dois é para ser subjugado pelo outro, nem a mulher subjugar o homem, nem o homem subjugar a mulher. Eles dois precisam estar submetidos primeiro ao Criador e depois nos seus papéis, a mulher submetida a seu marido e o seu marido amando e protegendo essa mulher de uma forma sacrificial. Então, num casamento, se alguém precisa se sacrificar, né, eles têm filhos pequenos e um dos dois precisa sair e se sacrificar, pegar um trabalho extra, por exemplo, que seja o homem, porque esse é o chamado do propósito de Deus para ele, que ele exerça esse amor sacrificial para prover para sua família, né? O governo dentro de casa, a autoridade sobre os filhos, o homem tem também, mas a mulher ela está mais diretamente envolvida. E aí nós temos um texto lá em Tito 2, que a mulher ela se ocupa com as coisas do lar, mas não exclusivamente também, necessariamente. Por quê? Porque a mulher de Provérbios 31, ela era empreendedora, só que ela deve saber que há responsabilidade dentro da casa dela, que o governo está sobre ela, como há responsabilidade também dentro da casa, que o governo disso está sobre o homem, né? Especialmente o prover, o ser provedor, o ser protetor, né? Houve um barulho estranho, alguém está tentando arrombar, né? É o homem que vai lá, pega lá o que tiver para proteger, né? E vai proteger sua mulher e seus filhos, né? A ele há esse chamado, esse é o design, esse é o propósito, né? E com isso, então, eu me despeço, dizendo Shalom.